presidente, questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Está seguindo a palavra do deputado. Lindo o professor a palavra, Vossa Excelência. Lindo o Trata-se, obviamente, de um golpe destinado a prejudicar o partido que estamos legitimamente criando, que é o Partido Rede, dirigido pela ex-ministra, ex-senadora Marina Silva. Aqui, a discussão é muito clara, não se pode mudar as regras do jogo durante o jogo. Se não tivesse sido aquele que foi o entendimento em relação ao PSD, criado sob os auspícios do governo, tudo bem. Nós, de fato, aceitaríamos ficar privados do tempo de televisão e do acesso ao fundo partidário, porque essas seriam as regras do jogo. As regras do jogo são mudadas para favorecer um novo partido de índole. E depois, não mais que de repente, com toda velocidade, trocadas para beneficiar aqueles que querem impedir ou prejudicar a formação da rede. E isso, um dia depois do assassinato final da reforma política. Todas essas questões poderiam ter sido claramente discutidas no contexto de uma reforma política abrangente e que valesse, evidentemente, para o período pós-eleitoral. Nós aqui estamos assistindo a um casuísmo, a uma fraude claramente descrita pelo deputado Roberto Freire, uma resolução assinada por líderes que não são mais líderes. Estamos assistindo a um ato Senhor presidente, questão de ordem. Profundamente antidemocrático, que vai marcar de forma vergonhosa todos que dele participarem no dia de hoje ou em qualquer dia que ele vier a ser praticado. Então faço aqui um apelo à lucidez. Não é possível proceder dessa maneira. Um determinado partido surge e ele tem uma série de privilégios, ou uma série de direitos, conforme fomos interpretando. Ato contínuo, porque não interessa mais ao governo, se muda esse entendimento para prejudicar o partido seguinte. Eu acho que isso é vergonhoso, os olhos do país estão sobre nós e aqueles que se envolverem nesse casuísmo absurdo ficarão marcados para o resto de suas vidas pela vergonha desse ato. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Questão de ordem, senhor presidente. Eu tinha pedido a Vossa Excelência a palavra. Única vez. Deputado Luiz Teixeira. Eu tinha pedido. Ora, a gente pode compactuar. Vamos concluir. Pilantragem é isso. Portanto, quem é a favor? Está encerrado, E o deputado Roberto Freire é um sério. Quem é a favor da seriedade, vota a favor do projeto de mim. Para encaminhar a frente, o deputado Alfredo Sirquis. Para encaminhar a frente, o deputado Alfredo Sirquis. Com a palavra, Vossa Excelência. Quanta hipocrisia, meus amigos deputados. Quanta hipocrisia. Pensem não nesse pequeno ambiente que nós temos aqui, pensem como isso vai repercutir na opinião pública brasileira. Marina Silva teve 20 milhões de votos, teve quase 20 milhões de pessoas que naquele momento lhe confiaram seu voto porque acreditavam nas suas propostas e na sua contribuição para o país. 19% do eleitorado brasileiro. As pesquisas mais recentes indicam que a maior parte dessas intenções de voto se mantém.
existe, por parte dela e de seus companheiros, onde me incluo, a legítima disposição de criar um partido político. Certamente será pequeno, certamente terá, nessa primeira eleição, condições extremamente difíceis. Não existe sequer a garantia de que consiga, de fato, não as assinaturas, mas a tramitação dessas 560 mil assinaturas por uma pletora de cartórios eleitorais, de zonas eleitorais em todo o Brasil. E, de repente, além das dificuldades naturais para a criação de um partido num país profundamente cartorializado, como é o nosso, começam a surgir como cogumelos os obstáculos. A Receita Federal, por exemplo, que em nenhum momento objetou conceder imediatamente o CNPJ ao PSD, no momento que o PSD iniciou o seu processo, fez uma resolução nova para poder, no nosso caso, nos negar a possibilidade de termos um CNPJ para abrir conta de banco, para poder ter contas transparentes, porque nós queremos ter contas transparentes. Queremos poder justificar que, evidentemente, a coleta de 560 mil assinaturas, ela tem um gasto. Então é evidente que existe uma máquina casuística tentando impedir a formação da rede. É evidente, o deputado Silvio, que aqui me precedeu, confessou, falou, isso aí é assim, é interesse, vamos ver quem tem voto. Tudo bem. Acredito que aqui existam votos suficientes para aprovar esse casuísmo, essa aberração, com o agravante de ser um dia depois que se enterrou. Gostaria de ter o mesmo tempo do orador que me precedeu. Até lá, Vossa Excelência, mesmo tempo. Um dia depois de termos enterrado e enfiado uma estaca de madeira no coração da reforma política, prossegue o processo. Tudo isso poderia ter sido equacionado com novas regras do jogo, equânimes, sábias, um novo sistema eleitoral que mudasse, que desse condições de mudança para uma cultura política brasileira que cada vez mais ameaça a nossa democracia, que leva à desmoralização desse Congresso, que faz com que a população tenha ódio e ojeriza dos parlamentares, que seja cada vez mais difícil andar na rua brandindo a condição de parlamentar. Pensem nisso, pensem como isso vai repercutir. Como vocês vão justificar isso perante 20 milhões de eleitores? Passa, portanto, a votação, orientação de bancada. Deputado Arthur Lira, um líder, você pedir a palavra no encaminhamento.